A gente vai falar de nulidade de pactos sucessórios? A priori, não. A priori, não. Ah, tá. Deixa eu comentar, botei para gravar. Já está recording. Muito bem. Boa noite a todos e todas. Hoje é terça-feira, dia 23 de novembro de 2020. Estamos aqui para ministrar mais uma aulinha e a ideia basicamente de fazer um arremate do nosso programa. A ideia de ser uma aula um pouco mais longa, né? A gente tentar ir até as 9 ou a depender do cansaço de vocês, 8h30, alguma coisa assim, mas ter uma aula que a gente possa ter uma visão geral. Boa noite, querido Jader. Ter uma visão geral da extinção do contrato de trabalho e dos temas correlatos. A minha intenção é falar de extinção do contrato, falar de exceção do contrato não cumprido e teoria da imprevisão, arrematando um pouco sobre o tema do direito intertemporal. Aí o que é que a gente vai ficar faltando? Vai ficar faltando a parte da classificação dos contratos, que envolve também algumas considerações sobre contrato preliminar e contratos ativos. Eu vou fazer isso por meio de uma gravação, né, para que a gente tenha uma atividade assíncrona. Agora, se eu não conseguir gravar isso até segunda-feira, é o assunto que eu dou na aula de terça, tranquilo? E aí eu gravo na terça o que faltar para que vocês tenham... Eu tenho esse compromisso de, pelo menos, o programa todo eu dar com vocês. Tá tudo claro aí? Alguma dúvida nesse ponto? Beleza. Então, vamos em frente falar aqui. Está entrando aqui, Camila entrou também. Hoje tem mais gente com a câmera ligada. Ótimo, fico feliz. Me sinto mais acarinhado com as carinhas de vocês aparecendo aqui na tela. Hoje tivemos o evento lá da Academia de Letras Jurídicas. Não sei se algum de vocês participou, mas foi muito legal ontem e hoje. Foi um evento virtual, gratuito, com palestrantes de todo o país. Foi muito legal. Quem não participou, estrepou-se porque perdeu uma oportunidade maravilhosa de interagir e, eventualmente, até ganhar um certificadozinho. Vamos lá, gente. A ideia aqui, trabalhar com vocês, é compreender o tema da extinção do contrato, né? A gente tem que entender que o contrato é feito para ser cumprido, né? Se o contrato é feito para ser cumprido, a sua morte natural, a sua extinção natural, se dá efetivamente com a sua exaustão, com o seu cumprimento. Ou seja, eu tenho um contrato de compra e venda, e esse contrato de compra e venda se perfaz com a assinatura do documento, e aí a lógica é que seja devidamente cumprido. Então, neste caso, pensando na transferência de propriedade com a tradição, se for um bem móvel, ou com a transcrição, registro, se for um bem imóvel. Mas perceba que a tradição, a transcrição, não faz parte do elemento de validade do contrato. Não, o contrato já existe, né, simplesmente com a manifestação da vontade das partes e o atendimento aos requisitos formais. Mas a ideia do seu exaurimento se dá efetivamente com o seu cumprimento. Essa é a lógica. Por quê? Porque nós vamos falar daqui a pouco sobre outras modalidades extintivas, e aí, se você imaginar um contrato que tenha sido absolutamente perfeito do ponto de vista formal, mas que não tenha sido cumprido, nenhuma das partes cumpriu a sua parte, nós vamos poder falar de uma exceção do contrato não cumprido, que é uma coisa que a gente fala daqui a pouquinho. Mas, a priori, a lógica é que a extinção do contrato se dá efetivamente com o seu cumprimento ou a exaustão do seu objeto. Ou seja, se você efetivamente vai nesse ponto e realiza totalmente a prestação que foi pactuada, teremos a sua morte natural. Só que nós temos que estudar sempre
a teoria geral dos contratos com base na teoria do negócio jurídico, lembrando sempre da escada pontiana, dos planos da existência, validade e eficácia. Por que eu menciono isso, meus amados? Pela circunstância de que, quando nós fazemos um determinado negócio jurídico, um contrato que é um negócio jurídico, estando presentes os elementos do plano da existência e da validade, ele já passa a produzir efeitos imediatamente. Se nós queremos que esses efeitos não sejam produzidos imediatamente, aí nós vamos trazer algum elemento do plano da eficácia, ou seja, com algum tipo de restrição, seja por um termo, seja por uma condição. O termo aqui seria exatamente um termo final para o contrato. Contratos de duração determinada. Nós temos isso com muita frequência, seja no campo das relações civis, seja de forma excepcional também nas relações trabalhistas, né? Então, dura um determinado tempo que está estabelecido no contrato. Chegou ao termo, extingue-se o contrato que produziu os efeitos normalmente até aí. Mas também podemos ter no plano da eficácia condições, seja uma condição resolutiva, seja uma condição suspensiva. Pergunta fácil, quem se manifesta, por favor? Qual a diferença de uma condição suspensiva para uma condição resolutiva? Ninguém está vivo aí? Está todo mundo fingindo que não está me ouvindo? É isso? É aquele momento que vocês fingem que a transmissão parou? Vocês estão assim? Qual é a diferença? Professor. Vamos, Camila, chuta aí. Quem sabe faz um gol. Meu Bahia está precisando, tomou 4 outro dia. Vamos embora. A suspensiva vai suspender os efeitos do contrato por um tempo e a resolutiva vai, realmente resolver o contrato. Ou extinguir. Digamos assim, né? Foi assim meio... Deu uma circulada para dizer isso. Ou seja, na condição suspensiva, o contrato não produz efeitos. Ou seja, para que uma condição suspensiva, né, importe na extinção de um contrato, é preciso que essa condição suspensiva seja frustrada. Ou seja, que o fato não ocorra mesmo. Ou seja, eu vou lhe dar a minha biblioteca se fulano de tal morrer até o final do ano. Chegou o final do ano, ele não morreu, a condição não se resolveu, não se implementou, frustrou-se, o contrato se extingue. Confere. Já a condição resolutiva é aquela, e aí está pensando, aquela que, como você colocou, Camilo, resolve o contrato, entenda-se, extingue o contrato pela sua implementação. Qual é a lógica aqui? É imaginar, eu vou dar um exemplo trabalhista, porque fica mais fácil. Você contrata um empregado para substituir outro que foi aposentado por invalidez. Não sei se vocês já estudaram direito do trabalho, mas a aposentadoria por invalidez não extingue contrato de trabalho, ele suspende o contrato de trabalho. Ou seja, se o indivíduo recuperar a sua capacidade laborativa, ele nesse caso, tem o direito subjetivo de retornar ao posto de trabalho. Ora, se você contrata alguém com a ciência inequívoca de que está contratando por duração determinada, enquanto o indivíduo não recupera a sua capacidade, né, é uma situação de um contrato de trabalho
submetido a uma condição resolutiva. Se ocorre esse fato, extingue o contrato. Ficou claro, Camila? Ficou claro, Elson? Ficou claro, Ricardo, Jada, Ivan e Júlia? Só pergunto para quem está com vídeo. Quem não está com vídeo, eu não sei se está vendo Netflix e está só gravando a aula. E aí? Então, essas são modalidades. Então, Júlia, seja bem-vinda e tchau para a Júlia também, que só entrou e saiu para dizer que está viva. Mas aí ela ligou de novo agora e está de volta. Então, nesse ponto, nós temos situações que levam ao que eu chamo de morte natural, extinção natural do contrato. Todavia, é possível, sim, falar de uma extinção do contrato por causas anteriores ou contemporâneas à sua formação. E aí eu trouxe 3 hipóteses, eu trago 3 hipóteses no meu Lê com Pablo, que vocês são já capazes de compreender. Vamos lá. A primeira delas é a questão de um eventual aspecto que afete o plano da validade, ou seja, uma nulidade ou anulabilidade. Por quê? Porque a gente aprende que o contrato nulo não deve produzir efeitos, mas do ponto de vista fático ele produz. Pô. A gente tem que pedir o reconhecimento, ou o juiz reconhecer a nulidade. Então, você está produzindo esses efeitos no plano concreto. Para você cessar de vez, você precisa ter o reconhecimento dessa nulidade. Da mesma forma, aí talvez que fique mais visível, com a anulabilidade. Por quê? Porque a anulabilidade ela depende de uma ação que não é declaratória, mas sim constitutiva negativa. Ela vai desconstituir o contrato em função de uma das hipóteses de anulabilidade. Né? Eu lembro sempre, nesse ponto, da situação da coação. Né? A coação, quando cessa a coação, você tem até 4 anos para fazer a ação para desconstituir, a famosa ação pauliana, que é uma ação anulatória, né, nesse ponto. Então, nessas circunstâncias, você vai ter que verificar essa hipótese. E aí, o que é que você tem nesse ponto? Fazer toda uma construção com base, efetivamente, na ocorrência desse vício. Esse vício é original, é anterior, até esse momento, você pode ir a juízo e extinguir o contrato de trabalho. Eu já estou mais muito exemplos trabalhistas, né? Por exemplo, na Justiça do Trabalho ou nas relações de trabalho, não sei aqui quantos são do interior da Bahia, em que isso ainda é uma realidade infeliz, né? Às vezes você tem hipótese de nulidade contratual por ausência de concurso público, porque o artigo 37, inciso 2º da Constituição, exige para qualquer provimento em cargo público prévio concurso público de provas ou de provas e títulos. E aí, nessa circunstância, é muito comum nesses interiores da vida que o prefeito assuma... Deixa eu botar aqui que ainda está com a identificação do Danilo Gaspar. Deixa eu ficar mais bonitinho aqui. Vou consertar aqui. Ó. A gente divide essa conta do Zoom. Pronto, agora estou eu aqui. Deixa eu botar também... Ok, aqui está certo. É porque se eu tirar o vídeo, aí aparece meu livrinho. Tchan, tchan. Voltei para a tela. Então, nesse ponto, nós temos a noção da nulidade ou anulabilidade. Eu não sei se vocês gostariam que eu aprofundasse, mas eu vou me arriscar. Eu e Pablo temos um posicionamento diferente da maior parte da doutrina sobre o reconhecimento de nulidades. Eu vou dizer isso para vocês porque eu, claro que quero convencer vocês, eu, claro que quero que vocês sigam a minha doutrina, mas eu sou um homem que se dá o respeito. E eu tenho que dizer que para uma prova de concurso, né, você vai seguir a doutrina dominante, que nesse aspecto não é a minha de Pablo ainda. Na doutrina dominante, você tem que as nulidades, elas são de hipóteses de declaração e, por isso,
produzem efeitos ex tunc, ou seja, desde então, desde o fato. Já as anulabilidades são decorrentes de ações constitutivas, né? E, nesse caso, constitutiva negativa, vai desconstituir essa relação jurídica e, nesse ponto, a produção dos efeitos é imediata, né? Ou seja, a partir daquele momento, ex nunc, né? Ou seja, produziu efeitos até o momento da desconstituição. Isso é o entendimento tranquilo para a prova objetiva de concurso, você vai fazer isso. Agora, eu preciso dizer a vocês que eu e Pablo, a gente não concorda muito com essa ideia, porque, na verdade, é aquela hipótese que parece sumo ius, sumo iuria, né? A aplicação cega do direito gera uma injustiça. Porque imagine o exemplo que eu dei de uma hipótese de coação. O cara tomou um monte de porrada, né? Ou assinou o contrato com uma arma na cabeça, né? E vai ter que correr atrás de advogado, procurar fazer toda essa declaração. Enquanto isso, o contrato está produzindo efeitos, né? Claro que, enquanto não houver o reconhecimento disso em juízo, em tese, para produzir efeitos. Mas perceba que nós estamos falando de uma situação de uma coação. E aí, nesse caso, parece-nos que é uma ação desconstitutiva, sim, uma ação constitutiva negativa, mas que se poderia fazer uma modulação de efeitos por uma produção retroativa desses efeitos. A doutrina não respalda, a doutrina majoritária não respalda esse entendimento, mas eu continuo defendendo que é a melhor solução no caso concreto. Mas quero deixar isso claro para vocês. Vocês entenderam o que eu falei? Alguém não entendeu? Posso ir tranquilo? Beleza. Júlia já deu até o joinha. Beleza. Nesse ponto, eu tenho essa questão da declaração da nulidade ou anulabilidade. Outra hipótese é a redibição. A redibição... José Roseno Júnior, que está sem vídeo, escreveu que não entendeu o meu entendimento. Eu vou explicar. O que eu disse, José, é que o entendimento predominante sobre as situações de anulabilidade é que o reconhecimento de uma anulabilidade se dá através de uma ação constitutiva que desfaz o negócio jurídico a partir deste momento da prova da anulabilidade, né? Ou seja, o contrato produz efeitos até a sua desconstituição pelo Poder Judiciário. Só que, o que é que eu e Pablo defendemos? Parece-nos que numa situação de coação, a coação é o exemplo mais fácil de visualizar, que é uma hipótese típica de anulabilidade e não de nulidade, a lei coloca isso. Nessa situação, você imaginar que alguém que celebrou um contrato sob coação vai ter que assumir os ônus desse contrato até o Poder Judiciário declarar, até o Poder Judiciário desconstituir. Eu defendo com o Pablo que não é declaração, é uma desconstituição, é uma possibilidade de uma desconstituição com efeitos retroativos até a data da coação. Por quê? Porque é uma situação que geraria uma tremenda injustiça em função dessa demora. Mas registro que esse não é o entendimento predominante. Entendeu, Roseno? Roseno? Sim, beleza. Então, a segunda hipótese de causa contemporânea, né, ou anterior, nesse caso, muitas vezes anterior, é a redibição. O que é a redibição? Vocês têm de saber se viram a aula passada. Júlia, que tenho... As duas Júlias, que tem um tempo que eu não vejo na Câmara, eu pergunto, vocês sabem o que é uma redibição? Tem a menor ideia, né? Pelo nome, não pensa assim, redibi. Não? Não rola, não?
Camila? Também não. Ivan? E aí? O que é que ele parece a redimição? Eu dou a dica que a gente falou isso na aula passada. Está ligado com efeitos ocultos, né? Quando você Tá ligado? cancela um contrato devido à descoberta, né, de efeitos ocultos, né? Isso. Naquele que foi contratado. Esses defeitos ocultos, foi a aula passada. Redibitórios, né? Efeitos redibitórios. Parabéns, Ivan, nota 10. Ou seja, são os vícios redibitórios que a gente estudou a aula passada. Então, você comprou lá uma vaquinha, aparentemente tudo bem com ela, mas ela estava doente, não dava para diagnosticar. Assim, doutora Júlia Maria, pode falar. Veio uma luz aqui, professor. Nesse caso, tem que ser por decisão judicial? Perceba que a redibição é uma situação que há um prazo estabelecido na lei para o exercício da ação correspondente que vai desconstituir o negócio. Se é um prazo que se exige para a dedução em juízo, é pela via judicial. Agora, pode acontecer que o devedor, nessa situação, reconheça o fato e espontaneamente cumpre. Mas não é algo que ocorre com muita frequência, não, minha querida. Tá de boa? Beleza. Ok. Então, toda a redibição, nesse sentido, é a extinção do contrato, porque há no objeto desse negócio jurídico um vício que é oculto, vício tem que ser oculto, é coisa aparente, um vício oculto que impossibilita o uso, diminui o valor, e aí o negócio tem, nesse ponto, uma equação econômica que não pode ser desprezada. Tudo bem até aí? Todo mundo entendeu? Vejo algum joinha? Um joinha só de Elson, um joinha de Ivan, um joinha de Júlia Bittencourt, um joinha de Jader, um joinha de Camila, um joinha de Júlia. Ricardo não está prestando atenção na aula, não? Então, cadê seu joinha? Ah, ele é poderoso, está com dois monitores. Vamos lá. É porque eu estou digitando no caderno. Ah, muito bem, você é o nosso relator, redator oficial da sala. Muito bem. O Pedro botou um joinha aqui também, apareceu o desenho. O Rosendo apareceu lá no chat, beleza. Então, vamos. E uma terceira hipótese de extinção por uma causa anterior ou concorrente, essa aqui é uma causa concorrente, perdão, é o direito de arrependimento, né? O direito de arrependimento. Por quê? Porque, perceba, um contrato civil em geral, você pode se arrepender? Juridicamente falando? Juridicamente falando, não. Contrato civil, o contrato é feito para ser cumprido. No Ricardo, o pacto está se encerrando. De consumo, você tem aí, como um sistema de proteção ao consumidor, a possibilidade de um arrependimento. Mas essa é uma questão, né, que é de uma disciplina jurídica das relações de consumo. Nas relações civis, você não tem direito de arrepender-se do contrato que estabeleceu. Agora, você pode estabelecer o direito de arrependimento. E um dos instrumentos para isso é uma coisa aqui que, em tese, eu só posso cobrar de Ricardo, que foi meu aluno em obrigações. Os outros eu não posso garantir se os professores lhe ensinaram esse tema, né? Isso, Elson, por aí, né? Agora, a gente pode estabelecer essa cláusula expressa. Um dos meios é através de um palavrão chamado... Estou esperando alguém dizer...
Ah! Não vai nada aí? Ah, não. É um nome feio, parece que você está escarrando, vá. Coisa horrível. Vamos lá. Arras. Não se lembram das arras, não? Parece que o cara está falando assim. Arras, né? É uma coisa nojenta. Não, não. Arras. O que são as arras? As arras ou sinal, elas podem ser arras confirmatórias, mas podem ser arras. Ninguém se lembra do que eu estou falando? Ricardinho, puxa sua orelha, porque esse assunto eu dei para você em obrigações. Foi dos últimos assuntos. Não? Eu digo aqui. Podem ser, então anota aí. Ivan anota tudo, Ricardinho anota tudo aí. As arras penitenciais. Você pode estabelecer, num determinado contrato, um prazo para extinção, pode. Para arrependimento, pode. Por a simples manifestação de vontade, pode. Isso afetaria a segurança das relações jurídicas e justamente o saber que isso é excepcional é que se existe o Instituto das Arras. Ou seja, se você pretende garantir um direito de se arrepender, você pode estabelecer um determinado valor ou bem que é entregue a título de arras, e aí, se você se arrepender, você perde esse valor. Ou, se a parte contrária se arrependeu, devolve esse valor. Em dobro, no caso. Estão sabendo disso? Ninguém nunca ouviu falar disso, não? Aelson, sim. Só. Hein? Isso seria, por exemplo, na prática, quando tem aqueles casos de reserva, que você faz uma reserva, dá um sinal, e se você cancelar, você perde esse sinal? Sim, exatamente. É a natureza jurídica de arras, exatamente. Você pode, nesse ponto, estabelecer essa circunstância. Você sabia que se você chegar lá, deu um sinal e eles não prestarem o serviço, já garante, no mínimo, o dobro do valor que você colocou? É, minha filha. Isso se chama as arras. Todo mundo... Mas é um dobro... Joelhar no milho e lembrar de arras. Vamos ler arras para entender isso. Pode ler no volume 4 e no volume 2. Professor... Diga, mas é um dobro que efetivamente não é um dobro, né? Não, é a devolução de um com o valor correspondente. Exatamente. Mas o que eu digo é, exatamente, a devolução com o valor correspondente. É a dobra, na verdade. Exato. Perfeito. É porque uma parte que entrega a outra. Então, na prática, quem é o devedor aí, quem deu causa, acaba perdendo o valor que foi estipulado. Perde o valor. Independente de ser A ou B. Mas aí perceba, o que recebeu devolve as arras em dobro, ou seja, as arras que já não são dele com a dobra correspondente. Beleza. Aritmeticamente, perfeito. Júlia, Maria... Duas dúvidas. Esse caso de devolver as arras, o valor que tinha recebido, mais o mesmo valor, né, que seria esse dobro, essa dobra, isso é só para caso de qualquer contrato civil? Para as ou relações só... civis como um todo. Estabelecido como arras, se faz dessa parte. Mas não é só consumo, consumidor? Não só. Na verdade, no consumo, a gente tem uma circunstância diferente. Porque nas relações de consumo, você pode, tendo adquirido, numa casa de compra e venda, por exemplo, você, nesse caso, já tem um direito de arrependimento estabelecido em lei. Agora, nessa noção da prestação de serviços, e perceba, você está imaginando, por exemplo, de um contrato de hospedagem, que é um contrato atípico. Vou explicar isso para vocês em tese na aula assíncrona, né? Quando você tem num contrato de hospedagem, né, nessa circunstância, você já está numa relação de consumo e aí você vai estabelecer os requisitos para a contratação. E aí, nesse caso, se o indivíduo te
exigiu um sinal, mas não prestou o serviço, a ideia é que você tem uma restituição integral. Beleza? Alguma dúvida? Beleza. Então, vamos agora para as causas supervenientes, ou seja, temos um contrato válido, um contrato que não tem máculas, um contrato que está sendo cumprido normalmente, e aí nós vamos agora, por uma causa superveniente, né, a formação do contrato, pensar na sua extinção. Então, nesse caso da extinção, a extinção pode se dar por algumas modalidades. E aí nós temos, eu classifico aqui, em 5 grupos. O primeiro grupo das causas supervenientes é a resilição. Anota o nome. E eu preciso dizer para vocês que a gente tem, às vezes, uma coisa de uma mediocridade, né, na prática. Todo mundo quer usar o mesmo nome, né? E aí todo mundo quer falar de extinção do contrato, usa a expressão rescisão do contrato como gênero. E rescisão é apenas uma espécie, né? Na verdade, o gênero é a extinção do contrato. Por quê? Aqui nós estamos falando de causas supervenientes à celebração. E aí, nessa circunstância, né, a resilição é, sem sombra de dúvida, uma das modalidades mais comuns de extinção de contratos por causas supervenientes. Por quê? Porque o que é a resilição? A resilição é a extinção do contrato pelo exercício da autonomia da vontade, pela manifestação da vontade das partes. Ou seja, quando você fez um contrato, né, chegou um determinado momento em que você não quer mais ter ele. Perceba, você tem um contrato de duração indeterminada. Esta noção, o contrato pode, inclusive, proibir a resilição. Você só pode imaginar mudar de uma restrição. Isso não é comum, mas o fato é que o contrato é feito para ser cumprido. E aí, nesse caso, se você não estabeleceu nenhum elemento eficacial, um termo para a duração, ele vai durando indefinidamente. Então, é preciso ver nessa hipótese as situações que autorizam a extinção do contrato por manifestação de vontade. E aí, perceba, eu não tenho como deixar de falar sobre isso em relação, por exemplo, às locações urbanas. Por quê? Porque você tem um contrato de duração determinada, você pode fazer contrato de duração indeterminada ou determinada, mas duração determinada, a priori, você não está ressalvando o direito de você querer deixar extinguir aquele contrato porque você arranjou um locador melhor, um locatário melhor. Né? Não. Enquanto está lá o contrato, não ocorreu nenhuma justa causa, não ocorreu nenhuma hipótese, você mantém esse contrato. Agora, você quer ter um motivo para a extinção, a gente tem que verificar se houve uma previsão expressa de um aviso prévio para essa extinção. Porque, claro, você pode retomar o contrato para uso próprio. Você tem uma locação e quer retomar este contrato para você ali residir. Então, você vai conversar com o locatário, vai ver um prazo razoável e procede à extinção. É algo que, se não for disciplinado pelo próprio contrato, vai ser objeto de um comum acordo nessa extinção. Essa resilição, quando é bilateral,
é chamada de distrato. Então, você contrata e você distrata. Ou se ela pode também ser unilateral, que é a extinção do contrato. Por exemplo, em locação, a gente usava a expressão o contrato é extinto por denúncia vazia, ou seja, sem nenhuma um motivo específico. Note-se que essa ideia é muito forte, por exemplo, no campo das relações de trabalho no Brasil. No contrato de trabalho no Brasil, infelizmente, prevalece a ideia da possibilidade de uma denúncia vazia do contrato. A ideia de uma despedida sem justa causa. Fora hipóteses específicas de estabilidade no emprego, né, o empregador pode despedir o empregado simplesmente porque não vai mais com a cara dele. Então, essa extinção se dá de forma unilateral. Aqui me permita ajudar os professores de Direito do Trabalho para vocês já usarem a expressão correta, porque na prática usam comumente de forma equivocada. A extinção de um contrato de trabalho por iniciativa do empregador é uma despedida. E a extinção do contrato de trabalho por iniciativa do empregado é uma demissão. Então, por favor, nas relações contratuais trabalhistas, para de falar fulano foi demitido, porque fulano normalmente não é demitido. Fulano é despedido. Fulano não é demitido. Fulano, se quiser, se demite. Por quê? Porque você também tem o direito a uma resilição unilateral por iniciativa do empregado. É a demissão. Que, inclusive, na prática e no texto legal, é utilizada uma expressão absolutamente equivocada, que é o quê? Pedido de demissão. Ora, as pessoas falam pedido de demissão, você só pede o que pode ser negado. Você não pede demissão, você comunica a demissão. Por quê? Porque é direito seu se afastar do emprego, se assim o quiser. Está claro isso? Em relação ao distrato? Beleza? Ótimo. Agora, além da resilição... Então, professor, só para diferenciar, nesse caso, não pede demissão. O que pede Você comunica a demissão. Eu estou me demitindo. Agora, Jader, o texto da lei, que tem uma coisa assim, subserviente, meio assim, Casagrande-Senzala, né, usa a expressão pedido de demissão. Mas eu acho que é uma expressão equivocada, porque ninguém pede demissão. A pessoa se demite. Entende? Você não pede, você comunica. Porque você só pede o que pode ser negado. Entendeu? Perfeito. Quando a gente pede licença para entrar numa sala de audiência, a gente pede licença porque a gente tem educação doméstica. Mas você não precisa pedir licença. A audiência é pública. Você pode entrar na sala. O que é que a gente tem, às vezes, uma postura em relação ao Poder Judiciário de uma reverência tal de achar que o juiz é o dono daquela sala. E não é, ele é um agente público que está ali trabalhando. Entende? Está processando aí, Jader? Tranquilo. Beleza. Então, a outra expressão que eu quero trabalhar na aula de hoje, além da resilição, é a resolução. Aqui, o que é a resolução? A resolução é uma hipótese de
descumprimento. Então, resolução é algo que você utiliza quando há um descumprimento do contrato. Se há descumprimento do contrato, nós podemos resolvê-lo. E aí a gente fala, com frequência, de uma cláusula resolutória ou uma cláusula resolutiva. Eu gosto mais de usar a expressão resolutória para não confundir com condição resolutiva, tá? Mas pode-se falar de cláusula resolutiva, que pode ser expressa ou tácita, que é justamente isso. Se o indivíduo descumpre o contrato, nós vamos poder entender que houve a sua extinção. É quando você faz, por exemplo, um contrato de doação. Contrato de doação é o que a gente chama de contrato real. Você faz o contrato de doação. Mas se você não entrega a coisa, o contrato não produz efeitos. Então, se a pessoa não aceita receber a coisa e a outra não aceita dar, o contrato foi resolvido pelo descumprimento. Essa expressão resolução é também interessante, às vezes, para fazer a aplicação, e eu estou dando um monte de exemplo trabalhista hoje, né, nas relações de trabalho. Quando a gente fala de uma despedida por justa causa, é uma resolução. Ou seja, o indivíduo praticou um ato que é tão grave que importa na extinção do vínculo. Está claro isso para vocês? Lembre-se, vocês não estudaram direito de trabalho, mas anote, não existe justa causa só do empregado, existe justa causa do empregador, é a chamada despedida indireta. É quando o empregador exige ou pratica um determinado ato que pode ser considerado lesivo ao empregado e, nesse ponto, caracterizaria uma demissão forçada ou uma despedida indireta. É a resolução por ato imputável ao empregador. Tranquilo? Então, quando tiver uma cláusula resolutiva, vai ser uma cláusula onde haverá hipóteses que levarão à extinção do contrato? Sim, a cláusula resolutiva é num contrato diz sobre hipóteses de determinados inadimplementos ou determinadas condutas que levarão à extinção do contrato. É o mesmo pacto comissório, professor? O pacto comissório vai entrar nesse bolo também, nessa forma de extinção. Mas a gente fala mais para frente. Na verdade, não sei se está no programa, mas eu acho que é na parte de contratos que ele deixa para falar. Mas é por aí sim, queridos. Beleza? E o que é que eu quero trabalhar com vocês? Finalmente, o tema da rescisão. Quando é que se dá uma rescisão do contrato de trabalho? A rescisão do contrato de trabalho do contrato em geral, rescisão se dá quando há uma hipótese efetiva de nulidade, de alguma questão que gera um determinado vício. Mas como, Pamplona? Você não falou que nulidade, anulabilidade é uma situação lá de um vício anterior? Não. Aqui a expressão rescisão se dá efetivamente em uma situação de um fato superveniente. Vou explicar, né? Vou dar um exemplo tradicional, bem machista, que era interessante para falar, para dizer como o nosso mundo já foi muito pior, né? Vocês, meninas, talvez não saibam que a CLT, no seu texto original, isso mudou naturalmente o Estatuto da Mulher Casada em 62.
né? Mas a CLT, originalmente, a CLT de 43, tinha previsão expressa que o marido poderia pedir a rescisão do contrato de trabalho da mulher se achasse que aquele contrato estava prejudicando as tarefas domésticas e o ambiente familiar. Era uma situação em que, pelo próprio trabalho, ou seja, não se trata de uma causa anterior, Elson, percebeu a diferença? Né? Mas sim, pelo próprio desenvolvimento do trabalho, o indivíduo diz, não, quero pedir a rescisão deste contrato por causa de um ato ilícito, por causa de alguma conduta que se verifica posteriormente. Então, por exemplo, quando a gente... eu me lembro muito isso com a torcida Mancha Verde do Palmeiras, que é um caso muito conhecido, e que no final o cara chegou a pedir a despersonalização, que era a extinção do contrato. Mas eles tinham contratos, por exemplo, com o próprio clube para recebimento de determinados benefícios, ingressos ou coisa do gênero. Aí o Ministério Público foi logo na jugular e pediu a rescisão desse contrato em função dos atos ilícitos. Ou seja, na verdade, perceba, originariamente o contrato é perfeito, mas por um fato superveniente, pensa-se na rescisão. Entendeu? Nenhuma das meninas se sentiu provocada pelo exemplo chauvinista, era só para mostrar que no passado isso já aconteceu e aí eu precisava explicar. Vocês nunca receberam em algum grupo de WhatsApp assim, como era o contrato de trabalho da mulher no início do século XX? Já recebi tantas vezes que era uma hipótese a Letícia já recebeu. E recebi da professora. Para casar com a professora era barril dobrado. Então, tá vendo? E aí, nesse ponto, você tem essas situações para você entender que estava no passado, né? Tem muita coisa que é interessante a gente estudar, né? Até para ver o campo da evolução das relações jurídicas na contemporaneidade, né? Tem muito a avançar, é verdade, mas já se avançou comparado ao passado. Claro que a gente sempre vai achar pouco, porque o céu é o limite e o que a gente quer é a plena igualdade. Mas é fato que no passado a situação era muito pior. Eu me lembro a revolta das minhas colegas, e claro, também de todos os homens que prestam sua solidariedade, quando eu entrei na faculdade, em 91, e a gente fazia a remissão ao Código Civil de 16, só foi substituído pelo Código Civil de 2002, na previsão lá do artigo 176, parágrafo 1º do Código Civil de 16, que falava de um prazo de 10 dias, eu acho que eu falei isso na aula passada, brincando com o vício regibitório, prazo de 10 dias para o marido devolver a mulher, né, depois do casamento, se constatasse que ela já tinha sido deflorada. Quer dizer, que maluquice o Código queria controlar a sexualidade feminina, e é verdade, né? Quando a gente vê, muitas vezes, a própria noção do campo penal do crime de adultério, era uma situação evidente que era uma forma de pensar numa tutela penal da sexualidade feminina. Porque o adultério que era apurado era só da mulher, do homem não era. Ao contrário, era tolerado. Ou seja, era uma situação realmente que precisava ser combatido. Mas eu acho que Júlia tinha uma pergunta e eu interrompi. Fala aí. Ai, Júlia Maria. Essa discussão estava ainda mais interessante. Mas minha dúvida, na verdade, era se eu compro uma geladeira, por exemplo, e depois de um tempo, não é que ela já veio com um vício oculto, mas depois de um tempo ela apresenta um defeito. Uhum. E não consegue consertar, tal, e acaba que a geladeira é devolvida. Aí é um caso de rescisão? Não, aí que a gente tem que entender realmente o fato concreto, né? Porque raciocínio. Coisas dão defeitos, né? Então, o fato de surgir, se esse defeito não era anterior, não, né, nós não podemos falar de vício redibitório. Se esse defeito surgiu posteriormente, o desfazimento só no caso dos prazos de garantia legal. E lembra que tem uma contagem diferenciada
em relação a garantias legais, garantias contratuais, né, e a noção. Fora isso, o que a gente tem, eu vou só aprofundar a resposta, porque Júlia fez a pergunta, certo? A gente tem no campo das relações de consumo, um estudo muito interessante, né, sobre a chamada obsolescência programada, né, que se discute. A gente fala isso com celulares, às vezes, né? Como eu sou velho, eu sou de um tempo em que as coisas eram feitas para durar, né? Eu estava conversando, inclusive hoje, com minha ex-esposa, né, dizendo assim, eu tenho aqui eu tenho um monte de CD, mas eu não tenho onde tocar CD. Ele não vende mais, às vezes, coisas assim. Você pode me dar aquele som que não está usando mais? Posso. Por quê? Porque eram aparelhos de som feitos numa outra época. Hoje, você tem as coisas, se quebra alguma coisa, é melhor comprar outro do que mandar consertar. Ninguém tem mais esse hábito, às vezes, de mandar consertar. Eu estava falando aqui da minha vida, né, que eu separei, né? Meu filho tinha aquele console Wii, né? Depois ele passou lá para o PlayStation, ficou lá. Mas ele ficou lá parado um tempão. Aí eu disse, filho, já que você não usa mais, eu posso ficar, porque eu moro sozinho. Vou ver se de noite, quando eu tiver com insônia, eu ver se eu vou jogar. Beleza. Aí quando eu fui ver, estava quebrado. Aí quando eu pedi assim, será que conserta? Eu fui falar para um amigo meu, doutor, é mais fácil se eu comprar outro. Porque para consertar, vai ser quase o preço de um novo. Aí, tá bom, deixa para lá, fica lá no canto. Né? Mas essas questões são interessantes para a gente conseguir compreender, porque eu quero voltar para a Júlia, o tema da obsolescência programada, que é objeto de reflexão pelos consumeristas para tentar ampliar o campo de garantia das relações de consumo sobre esses produtos que não têm vício exibitório, que eles estão funcionando aparentemente bem, mas parece que eles só duram o tempo para vencer a garantia. Entendeu? Então, esse é um tema. Se você pesquisar no Google, você vai achar. Mas acho que você tinha duas dúvidas, né? Não, era essa mesmo, mas se tiver na garantia e eu devolver o produto, seria uma hipótese de rescisão por um fato? Não, aí o que é que acontece? Perceba que você vai devolver o produto ou você vai trocar por outro? Você devolver o produto é por exercício de arrependimento. Porque perceba, a garantia está estabelecida no momento da sua aquisição. Então, na verdade, você devolver dentro do prazo de garantia é puro exercício de um direito previsto no contrato. Porque não é superveniente, é anterior, é concomitante. Tá. Beleza? Uhum. Eu estou ouvindo algum áudio, alguém tem alguma dúvida? Pode perguntar, viu? Beleza, não tem? Então sigo aqui. Isso é da rescisão. Eu trago mais duas hipóteses que podem levar à extinção de um contrato. Uma delas é, naturalmente, a morte do contratante, né? A partir do momento em que você estabelece uma relação contratual, né? O patrimônio do devedor é a garantia comum dos seus credores. Se você celebra um contrato, a morte do contratante pode levar, a priori, à sua extinção. Se trata de uma obrigação personalíssima. Por quê? Porque o que é que você vai ter em regra? Se não são obrigações personalíssimas, você estabelecer uma relação contratual, essa relação contratual vai, a priori, se extinguir. O contrato, sim, mas as obrigações correspondentes que estavam inadimplidas antes da morte do
do contratante, essas vão ter que ser cumpridas pelo seu espólio. Porque o espólio é o conjunto de ativos e passivos do falecido. E entre esses ativos estão os créditos que ele recebeu por esse contrato. E entre os passivos, o que ele está devendo. Entenderam ou fizeram cara de paisagem? Se você me contrata para fazer um show na sua formatura, me pagou e eu morri, não tem como você baixa espírito para cantar. Não tem como, meu filho. Eu morri. Mas aí o que é que você vai fazer? Como? Se você não me pagou, o contrato se extingue. Se você me pagou, o contrato se extingue da mesma forma e o meu patrimônio, que já recebeu o dinheiro, o meu espólio, representado pelos herdeiros, vão ter que devolver para você o valor. Ricardo, está se coçando ou está perguntando? Professor? Diga, Camila. Nesse sentido, esse pagamento ele só vai acontecer quando fizer o inventário todo e a partilha, ou pode acontecer antes? O espólio mesmo. Bem, aí, querida, é uma situação do jeito das sucessões. O que é que acontece? Nós temos um princípio do direito das sucessões que eu tenho a impressão que eu já falei em aula anterior, embora não seja a nossa matéria, que é o droit du saisine. Já falei sobre isso? Não? Escreve, vou falar. Estou falando em francês, mas é porque todo mundo fala em francês. A pronúncia é droit du saisine. Como é que escreve, por favor, Ricardo, você que está fazendo aí? Fala francês, Ricardo? Não, então. Escreve aí. Droit, D-R-O-U, D-R-O-I-T, droit, du, D-U, saisine, saisine. Droit du saisine. Pronto. Droit du saisine. Procure essa expressão. Noite. Anotou, Ricardo? É direito da primeira noite? Não. Aí é jus prima notis. Jus prima notis é direito medieval. Droit du saisine é algo que a gente usa até hoje, né? O droit du saisine é uma ficção jurídica, né, em que a gente diz que, com a morte do autor da herança, seus bens se transmitem ipso facto da sua morte para os seus herdeiros. Ou seja, se eu morro, meu patrimônio já foi, teoricamente, todo transferido para os meus 2 filhos. Entendeu, Camila? Só que foi transferido para os meus filhos no plano ideal. Mas no plano real, esse dinheiro não está com... Então, a gente faz o inventário para verificar qual é o valor total, a partilha e os pagamentos correspondentes. Entendeu? Droit, Ricardo. Tira esse... Isso. Droit do saisine. Kézia escreveu certinho aí. Copia aí. Entendeu, Camilo? Comentou isso então, na aula prática, sobre formação como o indivíduo não está na posse, não está dos bens, alguma coisa, ele, na verdade, acaba esperando ir para o inventário. Mas, na prática, imagine que eu morro, meus filhos se dão bem entre si, sabem que você era minha credora mesmo, eles podem. Vou fazer o pagamento e aí depois já vamos deduzir isso lá no inventário. Agora, na prática, querida, quando eu falo como juiz, é um parto, porque as pessoas ninguém quer pagar, o passivo às vezes está maior do que o ativo, e aí é um pega para capar. A gente vai discutir isso judicialmente. Beleza? Beleza, entendi. Obrigada. Senão, é que vocês estão digitando muito rápido, né? Apareceu uma pergunta e sumiu para mim. Deixa eu ver se eu consigo entrar no chat aqui. Aqui. Se não houver... A Aimee fez a pergunta. Se não houver bens para dividir, os herdeiros ainda têm a obrigação de pagar as dívidas, professor? Não, Aimee. Você vai ter as transferências das dívidas, usa essa expressão, as transferências das dívidas até o limite das forças da herança. Gente, eu só abri o chat agora. Alguém fez alguma pergunta que eu não tenha respondido?
Me perdoe, tá? Se não foi, eu não ignoro ninguém, não. Foi só porque estou ficando velho e não estava abrindo aqui. Mas aí está dando exemplo. Ricardo fez uma pergunta lá no início, se a prova vai ser mesmo dia 1º, porque na semana seguinte é o feriado. E aí na outra já é a semana derradeira, né? Essa pergunta lá no início, mas é uma questão de ordem, não era uma questão do tema do Entendi. Bem, eu a priori penso no dia 1º, é semana que vem, né? Exato. Então, aí a gente combinou assim, vocês entregam o artigo no dia 1º e quem não... Não foi isso não ou foi dia 8? Não, porque o dia 8 tem um feriado, né? Era o oposto, professor. Era o oposto, era uma prova objetiva antes. Não tem ninguém aí do DA, não, que possa dar essa informação, porque eu tinha informação que o feriado do dia 8 já tinha sido antecipado. O feriado de hoje já foi antecipado pela prefeitura. Foi, eu até falei isso no dia feriado foi antecipado, sim. Então a gente tem aula dia 1º. O que eu me lembro foi, salvo engano, a gente tinha combinado assim, ó. Vocês me entregam um artigo no dia 8 e quem não entregar o artigo no dia 8 faz a prova no dia 15. Foi ao contrário, professor. Ah, foi o contrário? A prova seria dia 8 objetiva. Ah, entendi. Beleza. E quem não fizer seria para o dia... Não era dia 1º, não? Não era dia 1º. Só uma coisinha também aqui. O que acontece é o seguinte, pelo menos foi o que eu ouvi de outro professor. Foi dado lá pelo, eu não sei se é SUPAC, eu entrei agora na faculdade, um prazo de apenas 3 dias para os professores colocarem o resultado. Então, assim, os professores que estão deixando... Pergunta básica aqui. Quem é? Alguém vai fazer a prova mesmo? Eu faria, Elson. A prova objetiva. Eu também vou, professor. Pedro Duarte aqui, também vou fazer. Professor, olha só. Eu também vou. No dia 27/10, o senhor mandou escrever o seguinte no grupo. A prova será objetiva e no dia 1º/12 e a segunda chamada será no dia 8/12. Ah, entendi. Beleza. Então a prova fica dia 1º/12. Agora, uma coisa, como é que eu estou em relação à prova? Como é que eu faço a prova para vocês? É no sistema, Não, as provas que eu tenho feito, o professor libera e dá um prazo para o aluno enviar por e-mail. Eu libero a prova, uma prova objetiva. Eu já fiz pelo Google Forms. Eu também fiz pelo Google Forms. Todo mundo está usando o Moodle tranquilamente? Posso ficar tranquilo? Tranquilo. Tá, então eu boto a prova no Moodle. Eu vou fazer a prova esse final de semana e peço para colocar ele lá no Moodle. Já sai com a nota, beleza. Serão quantas perguntas? A gente Aí programar? Bota não fiz a prova ainda não, mas de 10 a 20. Aí o senhor bota... quanto mais questões, para mim, melhor, viu, professor? Porque se errar, não perde tanto ponto. Isso. Normalmente eu boto de 10 a 20. Acho que eu vou fazer umas 20, né? Porque aí fica meio ponto cada questão. Professor, uma pergunta. Para quem resolver fazer os dois, o artigo funciona meio como uma segunda chamada, né? Isso mesmo. Beleza. Vai ficar a nota que A minha ideia é que para ser entregue no mesmo dia, sim. Porque tem que corrigir, né? Então, o prazo do artigo seria dia 8. Dia 8. Da prova é dia 1. E aí, quem formar uma prova... Eu prefiro porque eu boto o prazo. Posso botar um prazo, talvez? Minha prova não é difícil. Botar uma prova que você faz no mesmo dia. Acabou todo mundo lá. Né? E aí você já tem o resultado logo. Se você se estrepou na prova, você faz o artigo, uma segunda chamada. Aí eu substituo a nota. Perfeito. Fechado. No Moodle ele corrige automaticamente, É no Google Forms. Isso, no Google Forms. Eu não fiz para fazer ainda, mas a informação que eu tenho aqui. O Google Forms, ele dá o resultado automaticamente.
Assim que a gente termina de fazer, o professor tem condições de mandar já a nota para a gente. Tá. Agora, o meu professor, ele liberou a prova na segunda-feira e deixou disponível até a sexta-feira para a gente responder nesse período. Agora, quando... É assim, quando você entra na prova e começa a responder, aí você só tem 1h30. Você teve uma semana para responder. Mas a partir do momento que você entra na prova e começa a responder, você só tem o prazo de 1h30 para concluir a prova. Sim, aí é razoável. Embora eu não goste muito dessa ideia, sabe por quê? Porque fica comunicação interna, tem que fazer provas diferentes. Eu não sei. Eu vou, na boa, eu vou falar assim, sabe que tem... Eu sou um velhinho, né? E aí eu tenho vários professores seus que foram meus alunos e meus orientandos. E aí meu consultor para efeito de acesso ao sistema é o professor João Glicério. Então, vou perguntar para o João Glicério o que é que ele sabe fazer desse negócio. Eu faço a prova e digo, João, bota aí no sistema para mim, porque ele sabe tudo, rapaz. Eu fico impressionado. Aquele menino sabe tudo de mexer nessas coisas aí. Aí, vou pedir ajuda para ele. Aí, se ele me dizer... eu vou dizer, João, a prova é essa, o gabarito é esse, bota aí para aí. Se tiver uma forma de ser mais rápido, eu faço. Eu aviso para vocês até sexta-feira, beleza? Agora a gente fez com 25 questões. Aí ficou 4 décimos por questão. 4 décimos, né? Deixa eu inventar, porque eu vou fazer prova, tudo prova questão de concurso, que eu acho mais prático para vocês simularem, sabe? Eu vou copiar. Pode ser. Vou fazer. Se tiver correção pelo sistema, eu posso fazer 25, é ótimo. Mas se for eu corrigir 1 a 1, aí eu vou botar no máximo 20. Ok. Beleza? Isso aí. Olha lá. Mais fácil. É prático quando a gente... Atenção a essas questões de muita pegadinha. 0,25 cada uma, beleza. Claro que aí eu tenho que dar prazo correspondente, mas vamos lá. Vamos lá, gente. Elson estava falando alguma coisa, eu não entendi. Não. Era só questão, quando às vezes é questão de concurso já pronta, e aí eles mesclam com outras disciplinas ou outros conteúdos que a gente não viu aqui, né? Aí fica... não, mas eu só vou perguntar. Aí acaba se tornando uma pegadinha, né? Que não é a proposta, eu sei. Beleza. Vamos lá. Então, a morte do contratante pode levar à extinção do contrato. Na verdade, leva à extinção do contrato, mas a produção desses efeitos vai ser levada em consideração. E, finalmente, um contrato pode ser extinto também por uma hipótese de caso fortuito ou força maior, né? Isso aí é uma questão interessante, muito interessante nesse momento da pandemia, porque a gente está vivendo algo absolutamente inédito na história do país e do mundo. Se alguém chegasse em dezembro dizendo uma profecia apocalíptica de que a gente ia ficar mais de 6 meses, perdão, espero que não seja Covid, né? Mais de 6 meses trancados em casa, a gente ia dizer pirou da batatinha, qual é? Isso não vai acontecer nunca, né? Bem, o improvável, o inviável, o impossível tornou-se realidade. Então, a gente está enfrentando esse tema hoje, né? E isso tem levado justamente a hipóteses de extinção de relações contratuais por impossibilidade de cumprimento, né? Justamente por uma causa de uma situação de força maior ou caso fortuito. Então, a gente aprende, ou seja, você pode ter a extinção do estabelecimento, você ia fazer um determinado contrato, um show, você ia estar marcado um show em abril deste ano em Salvador. Como? O contrato vai ser extinto, obviamente, não há que se falar em perdas e danos, porque é a hipótese de quebra de nexo de causalidade, mas tem que extinguir. Como é que você ia fazer show com impossibilidade de locomoção, de aglomeração?
Não faz sentido? Alô? Tem alguém vivo aí? Alô? Sim. Ok, beleza. Ok. Então, são hipóteses que podem levar à extinção. Eu, inclusive, tinha um monte de palestra agendada, foi tudo para o espaço, né? Não sei quando é que eu viajo de novo, estou aí morrendo de frustração. Bem, amigos, vamos agora para os 3 últimos tópicos do nosso programa. O primeiro é o tema da exceção do contrato não cumprido. É uma expressão que tem origem romana. Vocês vão ouvir falar, anote aí, Ricardinho, exceptio non ad impleti contractus. A exceção do contrato não cumprido. O que é a exceção do contrato não cumprido? É uma aplicação de uma regra de vedação ao comportamento contraditório. Nós podemos ter em mente que é, sem sombra de dúvida, uma aplicação da boa-fé objetiva, um desdobramento da boa-fé objetiva. Ricardo, tem uma pergunta? Aplicação de vedação ao comportamento contraditório. Por quê? Porque o que é exceção, aprenda aí, gente. A expressão exceção, quando se referia ao direito romano, é defesa. É uma defesa do contrato não cumprido. A exceção do contrato não cumprido é justamente isso. E vamos numa linguagem assim de malandro dizer, faz a tua que eu faça a minha. Agora, se tu não faz a tua, não queira que eu faça a minha. Numa linguagem chula, é isso aí. Ou seja, como é que você está me exigindo o pagamento de uma prestação se você não fez a sua parte? Você entende isso? Ou seja, se você não cumpre a sua parte, se o contratante de um determinado serviço não pagou a empresa que ia fazer, como é que ele quer exigir que ela faça? Não pode. É uma situação absolutamente contraditória. Mas por que eu exijo dar esse assunto? Por causa de um link, Elson, com direito administrativo. Por quê? Porque a exceção do contrato não cumprido, em regra, não pode ser suscitado em relação à administração pública. O fato da administração pública, por o motivo que for, não cumprir determinadas prestações, não autoriza que o contratante com ela deixe de prestar o serviço. Isso gera uma situação evidente, como a gente pensa que não há limites para a criatividade e maldade humana, a que a administração pública seja, muitas vezes, estimulada ao calote. Quem tem pai, mãe, namorado, namorada médico, que trabalha como PJ para o Estado, para o município, sabe o drama que eu estou falando. O cara trabalha, tem uma boa remuneração, não é empregado porque não está recebendo como pessoa jurídica, mas a administração demora 2, 3, 4 meses para pagar a verba que aceitou. E é uma das coisas mais complicadas, porque nós sabemos que essas contratações terceirizadas, pejotizadas ou por cooperativas são, na verdade, fraudes ao sistema de proteção do direito do trabalho. Mas, formalmente, são pessoas jurídicas que estão prestando serviço e, não tendo a administração ainda adimplido a parte dela, você não pode negar a prestação do serviço. E aí, nesse caso, a administração pode exigir judicialmente o cumprimento ou fazer a extinção do contrato de trabalho por rescisão
e, nesse ponto, sem pagar verbas para você, porque você que descumpriu. Mas a administração não cumpriu também, mas você não podia descumprir, porque é prestação de serviço público. Estão entendendo? Não é lá muito justo, não, mas é a lógica de um sistema que está pensando também no cidadão que recebe a prestação e mandando o cidadão que presta o serviço assumir ônus, riscos que deveriam ser do Estado. Entenderam? Muito bem. Agora eu vou falar sobre teoria da imprevisão. E, olha a expressão, resolução por onerosidade excessiva. Isso, meus amores, é a cara do período da pandemia. O que é isso? Deixa eu explicar um pouco historicamente. Né? A gente estuda o Pacta Sunt Servanda, às vezes, como um dogma. E, na verdade, ele é apenas um princípio que, obviamente, pode ser ponderado em determinadas situações. Sempre foi assim no direito romano. Mas, nos auges do liberalismo, a ideia do Pacta Sunt Servanda era levado a... Aqui o Rogério fez uma pergunta, exatamente. Eu não vou adiantar dinheiro para alguém que está com a obra atrasada. Não tenho como pagar. Não vou fazer isso, porque é uma exceção do contrato não cumprido. Ele não pode me exigir. Não é só adiantar, é exigir pagamentos se ele ainda não fez a parte dele. Desculpe aqui, é que eu só vi a pergunta no chat agora. Né? Então, voltando aqui à teoria da imprevisão. A lógica é que o contrato deve ser feito para ser cumprido. Mas, e é essa a ideia do Pacta Sunt Servanda. Todavia, a gente precisa entender que nos contratos comutativos, os contratos em que tem prestações equivalentes, né, você tem uma determinada equação econômica que não pode ser desprezada, que é a base desse sistema. E isso faz com que, se o contrato é de trato sucessivo, com uma prestação, com prestações equivalentes, você tenha literalmente uma equação econômica que não pode ser desprezada. E aí o que é que acontece? Às vezes, pelo decurso do tempo, você pode ter fatos que geram uma modificação da situação de fato, que essa equação fica completamente desequilibrada, desequalizada. E isso faria com que você não tenha que cumprir o contrato como se contém. Isso seria uma hipótese de tremenda injustiça. E, historicamente, a gente tem que falar um pouco sobre a França do início do século XX, mais ou menos em 1919, um ano após o fim da Primeira Guerra Mundial. O que é que aconteceu? Era muito comum estabelecer contratos com duração indeterminada ou com duração de prazo muito grande. E pessoas estabeleceram contratos antes da guerra e, no pós-guerra, queriam cumprir, queriam exigir o cumprimento desses contratos. Só que isso gerava, Elson, uma situação de profunda injustiça. Por quê? Porque as condições econômicas do pós-guerra eram muito diferentes das condições econômicas antes da guerra. E dizer que não, você tem que cumprir esse contrato, né, como se mantém, é uma situação extremamente complexa. Já divido, Olivia. E aí, nesse ponto, o que é que aconteceu em 1919? Em 1919, nós tivemos aí a construção da chamada lei, em francês de novo, viu, Ricardo? A lei Fayot, F-A-I-L-L-O-T, Fayot, né? A lei Fayot, que, na verdade, queria resgatar
a chamada teoria da imprevisão. Qual é a lógica da teoria da imprevisão? É que todo contrato tenha implicitamente uma cláusula, contei isso no início do semestre, ótimo, uma cláusula que... ótimo, então ótimo, beleza. Uma cláusula implícita chamada cláusula rebus sic stantibus. É verdade, eu falei sobre isso quando falei da força obrigatória dos contratos. É verdade, eu antecipei esse assunto. É verdade, é verdade. Deixa eu só para não parecer o assunto pela metade, né? Exatamente. A cláusula rebus sic stantibus é justamente isso. Estando as coisas do jeito que estão pactuadas, estando assim as coisas, que mitiga o pacta sunt servanda. Perfeito, exatamente. Né? E aí, nessas circunstâncias, né, você admitiria uma flexibilização do cumprimento do contrato. Aí, o que aconteceu? O Código Civil de 16 não tinha nenhuma palavra sobre isso. E o Código Civil de 2002, o nosso código vigente, ele adotou a teoria da imprevisão, mas não com esse nome. Adotou a teoria da imprevisão com a expressão resolução, que agora vocês já sabem, resolução é uma forma de extinção do contrato, resolução por onerosidade excessiva. Perceba, você aprendeu que resolução é uma forma extintiva do contrato relacionado à inexecução, a descumprimento. E aí o que acontece? Ficou mais fácil de entender agora. Resolução por onerosidade excessiva. Você teve que descumprir o contrato. Por quê? Porque houve uma mudança da equação econômica que não permitia cumpri-lo na forma como se continha. As coisas mudaram. Então, se eu fosse cumprir, eu ia ter uma onerosidade, ia ter um gasto, um custo que eu não tinha como ter. Não se trata de um risco normal no negócio, mas um risco excessivo. E aí, trouxe para que nessas situações de modificação nós pudéssemos extinguir o contrato por causa de onerosidade excessiva. Mas, eu acho que falei isso também, mas vou falar de vez, né? Mas a isso se aplica também a teoria do negócio jurídico, ao princípio da conservação. E por isso que essa resolução por onerosidade excessiva veio no Código Civil de 2002 com um adendo. A ideia de que, olha, pode extinguir o contrato se houver essa situação de onerosidade excessiva, mas se a parte beneficiada pela onerosidade excessiva oferecer um valor, oferecer uma proposta para reequacionar, para reequilibrar o que foi desequilibrado, o contrato pode continuar. E isso, na verdade, é a previsão que o Código Civil tem para uma eventual revisão dos contratos. Por quê? Porque no Código de Defesa do Consumidor tem lá essa possibilidade de revisão como um direito do consumidor. Nas relações civis, não. A única situação é justamente essa situação de onerosidade excessiva, mas em que essa revisão se dá por iniciativa da parte. O que é que tem acontecido? A discussão sobre essa revisão poder ser feita pelo juiz. E isso é muito complexo, porque a gente não tem necessariamente estabelecida essa equação. A lógica é que seja ao exercício de uma liberdade individual. Elson, você ia perguntar e eu interrompi. Isso, professor. Não. É exatamente isso que eu ia perguntar, porque o artigo 478, ele fala apenas do poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Então, qual é a hermenêutica que a gente tem aí para que exista a revisão dentro desse dispositivo do 478? Como é que vocês, juízes, interpretam? A revisão judicial não tem.
Você tem a revisão espontânea. Lê o dispositivo seguinte. O seguinte. Deixa eu abrir aqui que eu fechei. Eu só copiei o... Só um instante. Que eu copiei só o 478. Mas já abri aqui. Então, abriu o 479. 479. O novo seu 479. A resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar equitativamente as condições do contrato. Então, só nessa condição mesmo. Então, o juiz não pode fazer a revisão. Fica só nessa condição. O que tem acontecido é que aquela frase, né? Quem nunca comeu mel quando come se lambuza. As pessoas estão acostumadas com a possibilidade de uma revisão nas relações de consumo e acham que é a mesma coisa numa relação civil, né? Perceba que um contrato de locação comercial, a priori, não vai se enquadrar em uma relação de consumo. E aí, em tese, você teria somente essa previsão. Mas as pessoas, nesse período de pandemia, têm ido ao Poder Judiciário como uma tábua de salvação. Não, eu preciso fazer isso e quero pensar nessa equação. Eu acho que não é a forma adequada. Acho que temos uma situação de resolução, deveria fazer com que o juiz abrisse canais de comunicação para que as partes pudessem negociar e resolver diretamente. Professor? Alguém falou professor, eu não sei quem foi. Não, foi eu, mas deixa eu concluir, depois eu pergunto. Não, Ivan, pode, por favor. Eu já fiz uma pergunta, faça aí que eu faço na sequência. Obrigado. Então, Ivan, fala. Tá bom, obrigado. Essa revisão espontânea, onerosidade excessiva, tem que ter alguma cláusula no contrato para ter essa revisão ou apenas uma parte chama a outra para renegociar? A parte chama a outra para renegociar, mas quando um não quer, dois não bicam. Ninguém é obrigado, nesse ponto, a aceitar a proposta de conciliação. Talvez, foi a tese de professor titular do Anderson Schreiber lá na UERJ, né, um dever de negociar. Não um dever de aceitar a proposta. É justamente a noção de boa-fé está aberto para negociação, mas ninguém é obrigado a aceitar. Porque se aceitar, Ivan, aí uma coisa de obrigações de novo, e se Ricardo não lembrar, eu puxo a orelha dele, né? Porque nesse ponto vocês vão estabelecer um canal de comunicação para quê? Para fazerem uma coisa que vocês aprendem lá, obrigações. Porque uma nova ação. Vocês vão estabelecer uma relação jurídica obrigacional diferente da originalmente pactuada para extingui-la. Beleza? Não entendi. E você também pode fazer, assim, aditivo dos o aditivo contratos, né? Muitas vezes. Certo. Às vezes não do contrato, mas de cláusula. É possível, sim. Elson? Sim, professor. A outra questão que eu ia colocar, ainda no artigo 478, é que ele tem uma expressão aqui de uma vagueza semântica muito grande, que é quando fala que se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, beleza, com extrema vantagem para a outra. Como é que a gente lida com essa extrema vantagem para a outra quando você, devedor, está numa condição de excessiva onerosidade? Como é que a gente coloca isso na balança, eu tentando fazer um exercício de ser hoje o julgador? Olha, eu posso dar um exemplo concreto, né, do Brasil. Eu não sei a sua idade, Elson, mas você parece um pouquinho mais velho do que os seus colegas. Então, talvez você se lembre quando houve, no governo Fernando Henrique, a quebra da âncora cambial, né, aqueles Gustavo Loyola, não sei o quê. Sim. Aí o que acontece? O dólar estava 1 para 1. As pessoas compravam carro importado e, de repente, da noite para o dia, ficou 5 para 1. Aí o que acontece? Você tinha determinados negócios de contratos de consumo autorizados por lei, baseados em regras de importação, e aí o pagamento, não era era na prática uma indexação, mas não devia ser, né, uma prática em função de determinados índices relacionados à moeda estrangeira, a prestação foi para as alturas.
Sim, sim. Esse é o Aí o exemplo indivíduo clássico. tinha para receber aquele valor, ou está sorrindo a boca, mas eu não tenho condição de pagar um negócio desse. Mas a situação que eu quero colocar é que existe uma excessiva onerosidade para uma parte, mas não necessariamente uma vantagem extrema para outra. Nesses casos, como é que vocês, juízes, estão entendendo? Não, na verdade, aqui na não, aqui é prática, professor. a gente entende como uma relação de causalidade. Ou seja, eu tenho uma excessiva desproporção porque foi criada uma vantagem grande para outra parte. Entendi. Ou seja, você ia receber R$1 milhão e, de repente, por causa de uma virada de campo, está para receber 5 milhões. Sim, sim. Entende? Perfeito, perfeito. Tá Essa ótimo. é a lógica. Mais alguém? Ok, professor. Tranquilo, meu querido. Estou à sua disposição. Mais alguém? Não? Então, o último tópico a falar é um pouco sobre o tema do direito intertemporal e os contratos. A gente precisa entender que é muito importante em matéria contratual a compreensão de estudos de direito intertemporal. Por quê? Porque o contrato se interpreta de acordo com a lei do momento em que ele foi celebrado. Isso gera, comumente, por causa dessa verborragia legislativa que a gente vive no Brasil de tempos em tempos, contratos com disciplina normativa diferenciada. Ou seja, isso era muito claro no passado, na época, principalmente nos anos 90, na época da questão das mudanças constantes da lei de locações. Você celebrava uma determinada relação em função de uma disciplina normativa. E aí mudava a disciplina normativa. Que não... Só para contar um caso meu aqui, que aí eu fui, entre aspas, beneficiado, quando eu comprei essa casa aqui, eu botei energia solar. E aí, no momento em que eu estava colocando energia solar, se discutia uma mudança na disciplina jurídica da regulação de energia solar. Como eu fiz o meu contrato antes dessa modificação, eu tenho hoje uma situação jurídica melhor do que quem fizer o contrato agora. Meu vizinho aqui do lado vai colocar energia solar, ele já vai na disciplina normativa nova. E a minha, que foi estabelecida no período anterior e não tem limitação temporal, continua mais benéfico. Então, por exemplo, hoje eu produzo energia e eu não preciso mais pagar a conta de luz. Por quê? Porque eu já produzo mais energia do que eu consumo. E aí eu utilizo isso em créditos, né, para eu mesmo ou para outros imóveis que eu tenho. O que mudou numa taxa, a incidência tributária para os contratos posteriores. Entenderam? E é isso é uma aplicação direta da previsão constitucional, que também estava na LINDB, né, de preservação do direito adquirido, em especial do ato jurídico perfeito, o contrato, e da coisa julgada. Quando temos um conflito na aplicação de normas contratuais, devemos tomar como referência sempre a lei vigente no momento da sua celebração. Há um dispositivo no Código Civil de 2002, que é o artigo 2035, que estabeleceu a necessidade de adaptação de contratos sociais ao novo Código, que trouxe novas regras. Isso, para mim, é uma norma com um cheiro de inconstitucionalidade, porque você não pode forçar que alguém mude um estatuto que foi estabelecido para determinadas hipóteses, né, simplesmente por uma modificação legislativa. Não pode. O estatuto continua mesmo como exercício da autonomia da vontade. O que pode acontecer é que essa pessoa jurídica queira celebrar outros negócios jurídicos com outras pessoas e
para celebrar o negócio jurídico, precisa ter adequado. Você continua como pessoa jurídica, continua celebrando os seus anos, mas para aquele, se você não fizer, você tem que se adaptar. Vou contar outra coisa da história. Eu não sei se vocês sabem, imagino que saibam, que eu estou presidente da Academia de Letras Jurídicas da Bahia. Estou terminando aqui meu segundo mandato, né? E aí o que é que acontece? Quando eu ainda era secretário da falecida Alice Gonzalez Borges, que foi a primeira mulher procuradora do Estado da Bahia, a primeira acadêmica, primeira mulher membro da Academia de Letras Jurídicas da Bahia, e foi a sua primeira presidente, foi a única, até o meu mandato, que foi eleita 2 vezes como presidente. Alice, ela queria muito, porque ela é administrativista, essa coisa, queria muito que a gente conseguisse fazer alguns convênios com o Estado, com entidades públicas, até porque a academia tem uma sede maravilhosa, a gente nem usa hoje por causa da pandemia, né? Uma biblioteca maravilhosa, mas não tem dinheiro nenhum, né? É uma instituição que não tem dinheiro, instituição pobre. Tem patrimônio, mas não tem nada, né? Do ponto de vista econômico. E aí a gente precisava de dinheiro para fazer eventos, para fazer essas coisas todas. Então, a gente precisava celebrar algum tipo de convênio. Para fazer convênio, tinha de adaptar o estatuto ao novo Código Civil. Meus amigos, eu era secretário na época. Era um parto. Porque para você discutir com o pessoal, não, esse estatuto foi feito na época de Orlando Gomes, por Orlando Gomes, não sei o quê, tal. Poxa, velho, para a gente fazer uma adaptação simples, foi um parto, mas essa é a discussão. A academia podia ficar com o estatuto original? Podia, só que não podia celebrar esses negócios jurídicos. Entenderam? Todo mundo entendeu? Então, gente, eu quero dizer que eu me senti a Xuxa. Foi muito bom estar com vocês, foi muito bom brincar com vocês. Estamos encerrando o nosso semestre. Eu lamento profundamente não ter tido a oportunidade de conhecer todos e todas pessoalmente, né? Conheci Jada, que foi lá na gravação do clipe, Kézia e Lívia já tinham sido meus alunos, né? Ricardo também, outros alguns, mas outros eu não tive a oportunidade. Espero que eu possa ter um momento aí nas nossas vidas que a gente possa se encontrar. Eu não sei como é que vai ser nesse mundo, se tivermos um pós-pandemia, não sei se a gente vai ter mais um mundo de aulas presenciais, né? Quem foi meu aluno sabe, eu sou um tiozão, eu adoro abraçar, adoro conversar, adoro pentear o cabelo do pessoal, fazer todas as brincadeiras possíveis e imagináveis para poder conhecer. Mas, neste momento, a gente não sabe o que o futuro nos reserva. Então, eu quero dizer... pessoal, a vida muda de minuto a minuto. É isso aí, né? E eu não sei exatamente o que é que vai acontecer, mas quero dizer que foi uma satisfação ter dado essas aulas para vocês. Vou gravar uma aula para ter uma aula assíncrona sobre classificação dos contratos, contratos atípicos e também contrato preliminar, né? E aí vocês veem isso lá no meu canal no YouTube. Essa aula também vai para o canal, como todas as outras aulas, e eu espero que vocês tenham aproveitado o máximo. Todos têm meu telefone, todos têm o meu contato, têm meu Instagram, meu YouTube, e eu espero que o destino nos permita algum dia nos encontrar. Se alguém quiser, dia de sexta ou sábado, tem um acarajé e um abará muito bom aqui no condomínio que eu moro, eu adoraria recebê-los aqui algum dia, se vocês estiverem afim. Tá certo? Um grande beijo a todos e todas. Podem deixar aí suas mensagens aí no chat. Eu não sei, quando eu boto lá no canal no YouTube, o chat aparece ou só aparece o vídeo? Acho que só aparece o vídeo, né? Só o vídeo. Acho que só o vídeo, sim. Né? O vídeo 7 da playlist está privado, vou pedir para retirar, então. Ok? E esse eu também vou colocar lá, pedir para o pessoal. A gente depois se despede. Diga, meu irmão. O vídeo das últimas aulas, as aulas de novembro até outubro, acho que tem todas as aulas. Mas das últimas aulas não tem no YouTube. Eu vou ver o que aconteceu, porque eu coloquei todos, encaminhei para isso. Mas aí você podia me mandar uma mensagem especificamente, dizer assim, professor, a aula do dia tal,
bota a data, não está no YouTube. Que aí você manda para mim, que eu vou encaminhar diretamente para a menina que coloca lá no canal no YouTube para mim, beleza? Manda no meu privado direto lá. Pode ser no grupo também, que eu vou me despedir de vocês no grupo. Um beijo a todos e todas. A gente se encontra pela vida, né? E vou dizer aí para Jade, para a Lívia, para a Kézia, o clipe ficou pronto. Vamos marcar o dia aí para fazer o lançamento aí. Agora, só o detalhe. A gente não aparece muito, não. Vocês aparecem só as sombras, assim. Eu apareço, nem aparece eu servindo a pizza. O cara fez uma coisa diferente, mas valeu pela confraternização. Espero que vocês me ajudem a divulgar também o clipe. Um beijo a todos e todas. Já vi para poder gravar o depoimento, viu, professor? Pronto. Sobre o clipe. O quê? Eu não ouvi? Eu não ouvi. Depois, quando for divulgado o vídeo, o clipe, eu vou... Está divulgado, beleza. Agradecerei todo mundo que puder divulgar. A gente se encontra na próxima oportunidade na vida. De hoje a 8 com a prova. Vou tentar fazer a prova mais mangaba possível. Que maravilha. Aí pronto. Aí fechou com chave de ouro. Se manifesta. Vocês são... não tem jeito, rapaz. 5 anos é a mesma coisa. Mas é que a alegria é demais, né? A alegria é demais. Muito bem. Um beijo para vocês. Valeu. Obrigado, professor. Tchau. Tchau, professor. Tchau, queridos.